Bom dia, sexto ano, tudo bem? Então, dando sequência, nós vamos trabalhar agora as duas cidades principais da Grécia, né? Atenas, que está aqui em cima, né? Mas ela está localizada ao sul da Península Balcânica, formada pelos eólios e pelos jônios, e Esparta, né? As duas cidades principais, então, foram localizadas na Lacônia, bem aqui embaixo, né? Nós vamos trabalhar as duas e a gente vai ver a diferença grande que existe entre elas. A primeira cidade, então, era chamada de Atenas. Atenas, quando vem em mente, a primeira palavra que prevalece lá é democracia, né? Mas eles vão ter 4 sistemas de governo dentro da própria cidade. Então, a cidade de Atenas, ela se localizou aí ao sul da Península Balcânica e o clima, o solo, era pouco fértil para a produção de cereais. Então, né, eles cultivavam, apesar disso, né, ainda eles cultivavam um pouco de oliveira e videira. Mas a principal atividade econômica deles, então, era a agricultura e depois também o comércio. Né? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho agora a sociedade ateniense. Né? Então, a sociedade ateniense, né? Aquela pirâmide social, então, ela era formada assim. Ao topo da pirâmide, então, estavam os eupátridas, né? Que eram os grandes proprietários de terra, os ricos. No meio, então, tinham os demiurgos, que eram chamados os pequenos agricultores, artesãos, comerciantes, e por último, então, tinham os metecos, né, que eram os estrangeiros, e os escravizados. Esse último grupo era o que mais trabalhava e o que pagava imposto. Então, durante toda essa democracia, aristocracia, monarquia, tirania, né, esses 4 regimes de governo, permaneceu essa sociedade ali. Então, lá em Atenas, existiam bastante escravizados, né? Por quê? Porque os escravizados eram pessoas que não conseguissem pagar suas dívidas. Então, você ficava escravo do seu credor até terminar a dívida. Por isso que tinha bastante. Então, nós podemos olhar no documento a seguir ali, né? Do lado esquerdo, então, nós temos um vaso, né, de cerâmica utilizado na Grécia para a prática da agricultura. Então, na imagem está mostrando os escravizados, né, trabalhando na colheita de azeitona. Ao meu lado direito, então, nós temos uma cena funeral. Nela, enquanto o dono cumprimenta a família do morto, o seu escravizado segura um escudo e capacete. Então, essa era a forma deles também né, trabalhar a questão da morte. Agora nós vamos ver, então, né, essa democracia ateniense que eu falei para vocês antes. Né? Então, assim, surgiu o primeiro democrata, chamado de Solon. Ele buscou conciliar os interesses do seu grupo e acalmar a crise que estava tomando conta de Atenas, né? Então, assim, por quê? Porque os escravizados, os artesãos, os comerciantes, eles eram todos excluídos da política. Então, surgiu a democracia, onde todos tinham o direito de votar, que nós vamos ver mais adiante ali. Então, o Solon, ele propôs, né, o fim da escravidão por dívidas, né? Isso revoltava muito a população mais pobre, porque permaneciam escravos muito tempo. Ele determinou que a população de Atenas deveria ser dividida de acordo com a renda e não mais por nascimento, né? Como era até então. Então, isso beneficiou os comerciantes, então ajudou um pouco a população da classe média, né? Mas essas mudanças aí não agradaram os ricos, porque eles viram o seu poder diminuir. Né? Então, por isso, o período em que o Solon estava no poder ficou muito conturbado em Atenas. Houve muitas disputas pelo poder que passou pelas mãos de tiranos, homens que assumiam sozinho o poder e faziam tudo o que fosse necessário para garantir os interesses do seu governo. Então, em meio a toda essa revolta, né, saiu o Solon do poder, então, assumiu o Clístenes.
né? Durante seu governo, então, foi um pouco diferente. A política passou a funcionar, então, dividida em tribos. Como é que funcionava? Era uma forma de governo, onde surgiram, então, o Areópago, né? Que foi um conselho formado por aristocratas, né? Que resolviam os problemas. Eclésia, então era uma assembleia onde todo o povo se reunia para resolver os problemas. Ali tinha algumas soluções. A solução era levada para esse conselho, né, que era essa boulé. Esse conselho analisava, né, e decidia se elaborava uma lei mandando para o Elieia. Então esse era o grupo do governo, né, formado pelo Clístenes. É a nossa prefeitura, na verdade, gente, tá? Então nós temos o prefeito, vice-prefeito, secretário da educação, secretário da cultura, secretário da saúde. Eles têm separados assim. Um cuida disso, um cuida daquilo, só que com nomes diferentes, então. Durante o governo de Clístenes, então, ele implantou o ostracismo. Isso quer dizer o quê? Uma forma de evitar que novas revoltas sociais colocassem o regime democrático em crise. Então, quem fosse contra essa democracia era exilado do país por 10 anos. Isso funcionou por muito tempo, então. Clístenes sai do poder, então entra o Péricles, outro governo onde a democracia ateniense atingiu seu apogeu. Isso quer dizer o quê? Todos tinham os direitos de participar da eclésia e votar dos assuntos. As leis aprovadas deveriam ser respeitadas por todos e quem se negasse a cumprir, então, podia ser banido da cidade. Inicialmente, né, quem participava desse grupo que eu mostrei para vocês anteriormente não recebia nenhuma renda, né? Então a participação dos pobres era pouca porque eles tinham que trabalhar para ganhar um pouco de dinheiro. E quem só mandava, não pagava imposto, não trabalhava, poderia sim ficar no poder. Com o tempo, então, os participantes da boulé, né, começaram a ganhar um pouco de ajuda de custo e mais tarde também os cidadãos começaram a receber o pagamento. Mas tem um detalhe bem importante. Ser cidadão era algo muito importante e valorizado em Atenas. Mas quem eram os cidadãos? Quem eram chamados cidadãos em Atenas? Todos? Não. Era muito, muito restrito. Apenas os homens nascidos em Atenas e filhos de pais e mães também atenienses eram considerados cidadãos, né? Então, eles nem todos eram considerados cidadãos atenienses. Mulheres, escravizados, estrangeiros estavam todos excluídos do processo de votação. Os homens que não eram descendentes dos jônios também eram considerados estrangeiros. Então a gente percebe o quê? Que a grande maioria da população ateniense não tinha direito de votar, não tinha direito de participar da política. Depois, então, nós temos a sociedade espartana, ou a cidade de Esparta. Então, Esparta era muito, muito diferente. Por quê? Porque lá eles treinavam as pessoas para a guerra, né? Eles treinavam as pessoas militarmente. Então, enquanto Atenas foi democracia, Esparta foi militar. Também eles eram divididos, né, em grupos, né, ou em sociedades, né? Lá em cima, então, nós temos os espartanos, né, no topo da sociedade, os ricos. A vida deles era dedicada à guerra, né, e à vida militar. No meio tinham os periecos, que eram as pessoas livres, mas tinham que trabalhar, né, e pagar impostos, trabalhar principalmente no comércio. E por fim, então, os ilotas, povos denominados escravos. Então, esses tinham que trabalhar muito, muito e pagar impostos. Então, ser cidadão
espartano tinha que ser bom soldado. A oligarquia foi a forma de governo que predominou em toda a história da Esparta. Esta forma foi onde funcionava assim: tinha 2 reis provenientes de 2 famílias mais ricas de Esparta. Para auxiliá-los no governo, havia um conjunto de anciãos, né, que eram pessoas mais velhas então. Eles eram aclamados para o cargo, escolhidos para assumir o poder. Além dos reis e dos anciãos, a administração espartana também tinha uma espécie de prefeitos que permanecia no poder até o seu cargo. Então, a educação dos meninos espartanos era muito rígida. Desde cedo, eles tinham que participar das guerras, das revoluções ali.